Oi, gente, voltando para a nossa aula. Tava fazendo a provocação para vocês, né, quando a gente parou. E a provocação que eu fiz foi exatamente como que duas sociedades, dois indivíduos, e aí eu vou colocar agora nos termos que a teoria de Darwin fala. Como é que dois indivíduos, um considerado primitivo, outro considerado evoluído, conseguem viver no mesmo período, no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Conseguem coexistir dentro de uma mesma cronologia. Vamos pensar isso aí. Conseguiram entender o que eu tô apontando para vocês? Estou colocando, gente, o seguinte. Se seres humanos existem no mundo, né, independente da interferência de outros, e eles estão existindo ali ao mesmo tempo, vocês acham que essa teoria evolucionista ela tem serventia para os povos que são considerados por essa teoria primitivos? Porque assim, ó, de acordo com Darwin, as espécimes que não conseguiam se adaptar ao ambiente morreriam, certo? Então, se a gente for colocar em preto no branco, todas as espécies humanas, se a gente for classificá-las em espécimes, né, estão conseguindo sobreviver. Então, não tem nenhuma evoluída. Não tem uma que é mais evoluída do que a outra. Elas são diferentes, elas têm formas de viver diferentes. Elas conseguem viver no mundo independente das suas diferenças, independente das suas diferenças culturais. Por exemplo, como eu já dei para vocês o exemplo na aula passada, das caravelas, que chegaram no Brasil e aí encontraram os povos indígenas aqui. E aí houve o choque cultural. Primeiro choque. Os europeus estavam vestidos, fedendo, e os indígenas estavam nus, pelados, porque eles não precisavam usar roupa. Eles não sabiam nem o que era roupa. Outro choque. Linguagem. A comunicação. Os europeus tinham sua língua, né? No caso, os portugueses tinham a língua portuguesa, e os indígenas tinham sua língua nativa, sua língua própria. E aí não conseguiam se entender. Logo, os portugueses falaram que os indígenas eram uma forma primitiva, não eram nem seres humanos, pareciam com seres humanos, mas não eram seres humanos. Como, gente? Que pode isso? Certo? E aí a gente já sabe, né, todo o processo de colonização. Mas bem aqui no meu gráfico, que eu estou querendo apontar para vocês, é isso aqui, ó. Os indígenas que estavam aqui eram sociedades primitivas, que não tinham contato, certo? Aí os portugueses eram aqui, ó, essa sociedade dessa ponta aqui, que vieram para colonizar, certo? E aí, galera, quero que é o pulo do gato. Eu quero que vocês entendam que a sociedade portuguesa usou a teoria evolucionista, os portugueses usaram a teoria evolucionista para matar as sociedades que eles consideraram primitivas. Por que matar, professora? A senhora está sendo muito radical quando a senhora usa esse termo, matar. Tá bom, eu vou falar uma palavra menos forte. Eles contactaram essa sociedade, né? Eles começaram a ganhar a confiança dos indígenas, eles passaram a morar aqui no Brasil e tal. E aí, depois que eles começaram a perceber que eles podiam escravizar os indígenas, colocá-los para trabalhar de graça para eles, para que eles pudessem acumular riqueza lá na Europa. Tirar a riqueza daqui do Brasil e levar para a Europa.
eles podiam casar-se com as indígenas para começar a ter uma família aqui no Brasil, né? Que nem era Brasil ainda, na verdade, aqui nesse território. E assim foi feito. E com esses casamentos, o território brasileiro começou a ficar mais povoado por portugueses e por filhos desses portugueses. E eles começaram a aumentar, né, a população. E começaram a usar a família das esposas como empregados. E logo depois eles começaram a usar como escravos. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a teoria evolucionista, ela legitimou a colonização. Ela legitimou que pessoas dissessem que outras pessoas não tinham razão, não tinham alma, e aí elas poderiam ser assassinadas, elas poderiam ser escravizadas, elas podiam ser estupradas, elas podiam ser usadas da forma como o colonizador quisesse, porque eles estavam ali para, e eu coloco aspas muito grandes, evoluir aquela sociedade, ajudar aquela sociedade no processo de evolução. E o que seria esse processo de evolução dessa sociedade? Seria o processo de genocídio, primeiro, né? Matava-se uma grande quantidade dessa população para que as populações ficassem com medo. Depois, eles obrigaram essas populações a esquecer a sua forma de viver, a sua cultura, a sua forma de vida, e aprender a forma de vida do colonizador, do europeu. Logo, esses colonizadores obrigaram as populações a se vestir como europeus, a falar como europeus, a comer como europeus, a casar-se como europeus. Eles estavam ensinando os povos indígenas, os povos a serem europeus. Vocês conseguem imaginar o tamanho da crueldade que essa prática teve? Vocês conseguem imaginar o tamanho da brutalidade que foi para esses povos, esses primeiros contactados, esse contato? Vou aqui lançar um desafio para vocês. Imaginem vocês, na casa de vocês, com o nome de vocês, com a avó de vocês, com a família de vocês. Aí vocês têm a forma de vocês se vestirem, vocês têm a forma de vocês comerem, as coisas que vocês gostam de comer, como vocês gostam de comer. Vocês têm a forma de vocês falarem. Prestem atenção nisso aqui. Vocês têm a forma de vocês se relacionarem com outras pessoas. E aí, de repente, surgem outras pessoas do nada. Elas começam a bater na tua porta. E aí elas te olham de cima a baixo, dizem que tu te veste mal, elas são completamente diferentes de ti, né? Não falam como tu falas, não se vestem como tu se veste, não comem as mesmas coisas que tu come. Mas vão lá na tua casa. E aí, a princípio, elas estão precisando de comida, precisando tomar um banho, precisando de saúde, porque essas pessoas estão meio adoentadas. Aí você recebe essa pessoa na sua casa, cuida dessa pessoa, alimenta, dá banho, faz essa pessoa se sentir bem, faz essa pessoa recuperar a sua saúde. Essas pessoas, elas se recuperam, elas estão bem, aí elas estão ali, né, com toda a sua saúde em dia, e aí, de repente, eles começam a entender a forma que vocês vivem, para poder se comunicar com vocês. Aí se interessa por uma irmã de vocês, por um irmão de vocês, alguma coisa assim. E aí começa, né, a acontecer o que o Roberto Cardoso de Oliveira chama de fricção interétnica. Que é tua família em contato com aquela outra família que chegou, né, que são diferentes. Mas aí essa família que chegou, ela começa a dizer que tu faz, que tu come não presta, que tua roupa não presta, que a tua casa não presta, mas mesmo assim ela vai ficar ali porque ela tá precisando fazer a bondade de te ajudar a ser melhor, a ser igual a ela, igual a família dela, igual aquela família. E aí,
mata teu pai, mata teu irmão, estupra tua irmã, faz um filho nela, tá certo? Mas diz que é pro teu bem. Aí faz com que tu entenda que a tua língua não é boa, que a língua deles é que é boa, tu tem que aprender a falar como eles falam, não como tu falas. Tem que comer o que eles comem, não o que tu gosta de comer. Tá entendendo? Então, é uma forma muito cruel, muito brutal de deixar um ser humano que cresceu, nasceu, que tem a sua cultura, longe disso, fora disso, sem isso. Vocês conseguem imaginar o tamanho da crueldade que foi o processo de colonização aqui no Brasil? E tudo isso justificado pela teoria evolucionista, tá certo? Tenho aqui outra pergunta para vocês. Eu acho que vocês estão falando assim, eita, professora que pergunta, Ave Maria, mas é meu papel, crianças. O meu papel é instigar a criticidade de vocês. Nós temos aqui na tela um mosaico. Um mosaico com imagens de pessoas de idades diferentes. E vocês aí estão vendo, né? Que elas têm idades diferentes. Eu gostaria agora que vocês olhassem para essa imagem e me dissessem o que diferencia estas pessoas. O que é que diferencia essas pessoas umas das outras? É a cor? É o sexo? Vocês sabem o que é que diferencia essas pessoas umas das outras? Além da gente olhar aqui fora, que a gente está conseguindo ver dessas pessoas que elas têm diferente, elas têm diferente a idade, né, que eu já falei, elas têm diferente a cor, elas têm diferente o sexo, elas têm diferente aqui, talvez a nacionalidade, mas talvez não, porque elas podem ser do mesmo país. Porque vocês sabem, né, que com a colonização, e aí teve alguns países que teve um processo de eugenia, que aqui no Brasil a gente teve, né, um processo de eugenia, e eu vou falar para vocês da eugenia depois, na aula mais adiante, que foi o processo de eugenia aqui no Brasil. Mas eugenia, no geral, é quando um governo ele faz políticas para branquear a população daquele país. Porque, como vocês sabem, nós somos o segundo país mais que tem uma população maior africana do que a África, né? Então, depois da África, é o Brasil, que tem uma população maior de negros. Logo, veio uma quantidade muito grande de pessoas negras para o Brasil, na época da escravidão. E aí já tinham as pessoas indígenas aqui do Brasil. E aí os europeus que chegaram aqui, né, com a colonização, eles não deram conta de branquear a população. Logo, a população brasileira não é uma população maciçamente branca. É uma população maciçamente negra, e aí os que não se consideram negros são pessoas que se consideram pardos, mas só o fato de já serem pardos, eles não são brancos, certo? Então, essas pessoas que estão nesse mosaico aqui, você não tem condição de dizer como é que eles são diferentes, a não ser que existam elementos que nos digam isso. Por exemplo, bem aqui, ó, esse rapaz aqui, eu consigo dizer para vocês que ele é indígena, mas não por causa do rosto dele. Eu consigo dizer para vocês que ele é indígena por causa dos adornos que ele está usando, ó. Adornos que eu sei que são adornos que povos indígenas usam em comemorações, em rituais de maneira geral. Cada povo tem sua forma de se enfeitar, né? De se ornamentar para suas cerimônias. Essa moça aqui, ó, me diz se ela não parece uma senhorinha do interior do Maranhão, daqui do interior do Maranhão, aquelas que moram na roça. Se ela não tivesse essa pinta vermelha na testa e esse lenço na cabeça, eu jamais poderia dizer para vocês que ela é indiana. Mas como ela está com esses elementos aqui na cabeça, esse lenço e esse adorno, eu sei que ela é indiana, é uma senhora indiana, certo? Mas fora isso, eu não dou conta de dizer para vocês
qual é a nacionalidade dessa moça, desse rapaz, desse outro rapaz, dessa outra moça, dessa moça aqui, desse moço aqui. Essa aqui eu sei. Por que eu sei? Também, gente, por causa dos adornos, olha. Ó, ela tem brinco que eu vejo que dentro da cultura brasileira não é e que pelas minhas pesquisas, né, com populações africanas, é uma forma de se arrumar tipicamente africana. Mas pode ser também brasileira. Só que eu posso supor que, quase com toda certeza, que ela é uma mulher africana. Outra coisa que a gente pode estar colocando em questão também é a forma como ela usa o cabelo. Ela tá com a cabeça raspada. Aqui no Brasil, agora, né, no século XXI e tudo, a gente está começando a ver mulheres que usam a cabeça raspada. Mas isso no começo do século XX jamais ia acontecer. Certo? Esse rapaz de barba, eu não sei se ele é um monge budista, eu não sei se ele é indiano, eu não sei lhe dizer. Porque ele não está me dando nenhum outro elemento aqui, ó, que possa me dar uma garantia. Essa moça aqui também, do cabelo vermelho. Eu não sei se ela é de fato irlandesa. Eu não sei se ela só pintou o cabelo. Eu não sei. Então, o que eu quero colocar para vocês dentro dessa nossa imagem aqui é que a gente não tem como classificar alguém a partir do seu fenótipo. A gente só consegue classificar etnicamente um ser humano, culturalmente um ser humano, quando você consegue chegar a conhecer os elementos culturais da sociedade que esse indivíduo vive, que esse indivíduo cresceu. Tá certo? Então, aqui mais uma vez, esse exercício aqui, gente, que eu tô fazendo com vocês, é para que vocês evitem ao máximo serem pessoas discriminadoras, tá certo? Vamos lá. O que é raça? Conjunto de indivíduos cujos caracteres somáticos, tais como cor da pele, a conformação do crânio e do rosto, o tipo de cabelo, são semelhantes e se transmitem por hereditariedade. Embora vierem de indivíduos para indivíduo, ou como uso restrito da antropologia, referente a uma das grandes subdivisões da espécie humana, e que supostamente constitui uma unidade relativamente separada e distinta, com características biológicas e organização genética próprias. Diversos autores, seguindo critérios distintos de classificação, propuseram diferentes classificações da humanidade em termos raciais. A mais básica e difundida é a das grandes subdivisões. E aqui, gente, olha, eu quero vocês fiquem muito atentos a isso. Ó. Caucasoides, que é a raça branca, negroides, que é a raça negra, e mongoloides, que é a raça amarela. E nesse caso são os asiáticos. Como conceito antropológico, sofreu numerosas e fortes críticas, pois a subdivisão genética da humanidade parece apresentar-se num contínuo, e não como uma distribuição em grupos isoláveis. E as explicações que recorrem à noção de raça não respondem satisfatoriamente às questões colocadas pelas variações culturais, por ser utilizado ainda como um conjunto dos ascendentes e descendentes de uma família, uma tribo ou um povo que se origina de um tronco comum. Gente, isso aqui que a gente acabou de ler é algo muito sério. Por exemplo, esse conceito aqui de raça, que foi feito a partir da teoria evolucionista, que dividiu a humanidade em caucasoides, negroides e mongoloides. Isso aqui, gente, é racismo puro. Porque, biologicamente, não existem diferenças de grupos humanos. Humanos são todos humanos. Independente de qual seja a cor da pele, de qual seja o tamanho do nariz, de qual seja o formato do cabelo. Todo ser humano é um ser humano e não existe uma subdivisão racial. A única raça humana que existe
é a única raça humana que existe. Então, não existe uma espécie de raça humana. Não existe uma raça humana negra, não existe uma raça humana mongoloide, não existe uma raça humana branca. Só existe uma raça humana. O que difere os indivíduos na raça humana é sua etnia, que é o que a gente vai ver agora, que é a etnicidade. Etnicidade é o conjunto de características comuns a um grupo de pessoas, que as diferencia de outro grupo. Normalmente, essas características incluem a cultura e também a noção de uma origem comum. Só isso. Professora, mas e por que tem pessoas que têm o cabelo crespo? Por que tem pessoas que são negras retintas? Por que tem pessoas que são amarelas? Dentro dessa pergunta, gente, vocês vão ter aí uma parte que pode ser explicada pela teoria evolucionista, pela teoria do Darwin, né, que é a história lá da adaptação. Porque o ambiente, ele acaba determinando, né, fatores biológicos nos seres humanos para que eles consigam sobreviver, mas não determina se ele vai viver ou se ele vai morrer. Então, se o ser humano ele é de um lugar na Terra muito quente, ele vai desenvolver no seu organismo proteção. E qual é a única proteção natural que o corpo humano tem contra o sol? A melanina. Logo, esses indivíduos vão ter uma maior quantidade de melanina no seu corpo, na sua pele. Ou seja, eles vão ser mais escuros. Na Europa, o continente europeu não é um continente frio e uma boa parte do ano sem sol. Logo, esses indivíduos não vão ter a sua melanina potencializada, certo? Então, eles não vão ter a pele escura. Assim como o cabelo também não vai ser um cabelo crespo, porque ele também não vai sofrer impacto do sol, que também define, que também faz com que o cabelo se estruture de maneira que ele possa sobreviver a partir das temperaturas quentes. E a língua, a cultura também, gente, isso é algo que é determinante a partir dos grupos sociais. Vocês conseguem entender isso? Então, não existem raças humanas. Só existe uma raça humana. O que existe de diferente são as etnicidades, são as etnias. Agora, vocês não podem também achar que porque só existe uma raça humana, não existe o racismo, aí já é outra história. Por que professora, a senhora acabou de dizer que só existe uma raça humana, mas está dizendo agora que existe o racismo? Exatamente por causa disso aqui, ó, que a gente acabou de ver. Que essa teoria aqui do evolucionismo, ela criou e subdividiu a humanidade. E a partir dessa subdivisão da humanidade, foi que o racismo começou a ser criado. E esse racismo, gente, eu quero que vocês entendam bem, ele é responsável pela estruturação da sociedade hoje. Por exemplo, pessoas brancas que se acham melhores do que pessoas negras, do que pessoas asiáticas. Pessoas negras terem sido escravizadas 388 anos aqui no Brasil. Vocês acham que isso é uma coincidência? Claro que não, gente. Não é uma coincidência, tá certo? Eu espero que a aula de hoje tenha sido uma aula proveitosa. A gente se encontra na próxima semana. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente vai conversando, né, durante essa semana, se vocês tiverem dúvida. Respondam às atividades, fiquem em casa, usem máscara, tá bom? Protejam-se do coronavírus, protejam-se das pessoas que são preconceituosas e racistas. Não sejam pessoas assim. E muito obrigada pela oportunidade. Grande abraço. Tchau.